Olá, estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito aqui na TV Cidade, canal 28. Todas as terças e quintas estamos aqui na TV Cidade para falar sobre os seus direitos, manter a sociedade informada e falar sobre assuntos importantes de interesse da sociedade que muitas vezes algumas pessoas desconhecem. Você pode acompanhar essa entrevista através do YouTube, na página do Olane Patrícia RR. Pode também nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Pode ainda participar por mensagem WhatsApp através do telefone 91 43 3602. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Nós iremos conversar com a doutora Lauricélia Carneiro, ela que é fisioterapeuta, e nós iremos falar sobre os direitos do autista. Existe uma lei que protege os direitos do autista, iremos falar sobre isso e mais algumas situações importantes que envolvem o autismo. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Não perca essa entrevista. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito. Nós iremos conversar hoje com a doutora Lauricélia Carneiro, ela que é fisioterapeuta, e nós iremos falar sobre os direitos do autista e algumas situações importantes com relação ao autismo. Nós estamos no mês de abril e dia 2 de abril foi comemorado o Dia do Autista. Lembrando que você pode participar por mensagem WhatsApp através do telefone 91 43 3602 e pelas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Bom dia, Lauricélia, tudo bem? Tudo bom. Nesse mês de abril foi comemorado o Dia do Autista, dia 2 de abril. Eu queria começar perguntando para você o que é o autismo. O autismo, ele é um espectro que envolve vários sinais e sintomas, e desses sinais e sintomas, a criança que tem 4 a 5 características, os pais já podem estar observando, eu vou falar os sinais e sintomas, os pais já podem estar observando para levar em algum especialista, né? Um psiquiatra ou um neurologista. São esses que diagnosticam o transtorno do espectro autista. Transtorno do espectro autista, por quê? Porque ele tem uma gama ele engloba muitas características, é dito que nenhuma criança é igual à outra. Então, ele pode ter desde os sinais mais leves até os sinais mais graves, né, mais severos, que a gente chama. O autismo ele foi escrito a primeira vez, mesmo descrito, em 1950. Né, e de lá para cá, os médicos já estão tendo outras maneiras de diagnosticar, está tendo outra percepção, né, apesar de que o diagnóstico ainda continua sendo clínico, mas ficou mais fácil ter esse diagnóstico, então é muito importante o diagnóstico precoce, que é nos primeiros anos de vida, né? E com relação a esse assunto do autismo, uma coisa muito interessante foi uma lei que foi criada em 2012. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa lei. Essa lei, ela foi resultado de uma militância, né, dos ativistas mesmo, das mães de autistas que foram atrás de criar essa lei para os direitos deles. Por quê? O autista ele não era considerado deficiente até 2012, né, até sair essa lei. E assim, ficava muito aberto para alguns órgãos considerar ou não. Então, assim, o direito à fila especial, o direito a estudar, né, a escola, o TFD, né, o tratamento fora de domicílio. Então, assim, esses direitos eles não eram respeitados para o autista. A partir da criação dessa lei, né, na lei tem lá que a partir daquela... Ele dá as características e fala que aquela criança é considerada deficiente para todos os efeitos legais. Então, isso deu um amparo maior para as mães, né, para os pais, para as pessoas que querem os direitos dos seus filhos. E, nesse caso da equiparação, a criança deficiente ela tem aquele benefício do INSS de receber um salário mínimo mensalmente. Esse benefício também acontece com o autista? Acontece. Agora, assim, o INSS adota critérios severos, né? Assim, para a pessoa ter direito, ela tem que receber 1/4 de salário mínimo por pessoa da casa. Nossa. Então, sou eu, meu marido e meu filho. Então, um salário mínimo já a gente não entraria. Se tivesse um salário mínimo para nós três, teria que ser 4 pessoas para esse salário mínimo. Então, assim, é um critério
Mesmo a pessoa tem que ser realmente miserável e comprovar que é miserável. Porém, já no Rio Grande do Sul, alguns pais entraram na justiça contra isso e algumas pessoas já ganharam. Porque, assim, independente do tanto que você ganhe, aquele benefício é para o autista, né? Com certeza. Eu posso dar um exemplo mesmo meu. Eu tive que deixar de trabalhar para ficar com o meu filho, porque falta pessoas capacitadas, falta escola capacitada para ficar com a criança. Então, assim, eu tive que deixar o meu lado profissional, ficar só com o salário do meu marido. E o tratamento, ele é dispendioso, ele não é um tratamento tão barato, né? Então, assim, um salário mínimo já é pouco. Imagina no quarto. Né? É bem complicado, assim. E você, no caso, não recebe o benefício, então não, eu ainda não recebo esse benefício, mas eu pretendo entrar na justiça também, já que tem essa jurisprudência. E com base nisso, né, buscar esses direitos. Aí, uma vez você conseguindo, seria muito interessante. E com relação aos sinais de alerta, as pessoas que têm filho e não sabem, na verdade, se é autista, quais os sinais de alerta? Bom, existem alguns sinais mais comuns. Um dos mais comuns é o fato de não olhar nos olhos, ou olhar nos olhos por pouco tempo, por poucos segundos, que tem pai que ainda fala, não, ele olha um pouquinho, mesmo assim já é uma característica, né? A sensibilidade auditiva também, a maioria tem a sensibilidade auditiva, né? Então, assim, o som dói no ouvido deles, né? Um barulho alto, estereotipia, que são movimentos repetitivos, muitos têm de balançar as mãos ou de se morder. Quando você vê que a criança tem aquele movimento repetitivo, né, faz bastante aquilo. Um outro que chama muita atenção é não responder quando você chama pelo nome da criança, né? Então, assim, você percebe que ela escuta, porque se ela olha para uma galinha pitadinha, para uma coisa que chame a atenção, ela vai olhar. Mas se você chamar pelo nome, ela não vai responder. Ela não responde pelo nome porque ela não sabe que está sendo chamada, entendeu? Que está sendo falada com ela. Esses são alguns sinais mais comuns, mas existe a possibilidade do meu filho ser autista e olhar nos olhos? Existe. Né? Então, assim, se vocês verem que alguma coisa chama atenção, até porque já muitas vezes nessa idade tenra, assim, é diagnosticado às vezes como hiperatividade, só lá na frente vão ver que não era hiperatividade. E o quanto ele sofreu por não ter diagnosticado precocemente. Isso, né? Porque assim, quanto antes você souber, mais fácil você trabalhar, mais fácil você identificar tudo que engloba o seu filho, porque ele é único, né? Então, cada autista é único. Para ele ser trabalhado, você tem que saber exatamente o que incomoda ele, como deve ser feito. E a legislação fala alguma coisa com relação a essa questão do diagnóstico precoce? Fala. Na legislação diz, né, que é um direito do autista ter o diagnóstico precoce. Infelizmente, assim, ele é um diagnóstico, como eu falei, ele é mais clínico, né? Não existe um exame que diga assim, essa criança é autista. Porém, existem exames que descartam outras possibilidades, né, de qualquer outra síndrome ou patologia ou o que quer que seja, que é a ressonância magnética, o eletroencefalograma, o BERA, que é a questão auditiva. Descartado todas essas possibilidades, aí o médico pode começar a pensar na questão do autismo, né? Eu aconselho até as famílias que gravem. O meu filho, eu filmava ele em casa. Porque quando você chega no consultório, o médico vê ali por 20, 30 minutos, né? E em casa passa a maior parte do tempo. Então, eu aconselho que as mães gravem esses sinais de alerta e levem para o médico para facilitar, né? Verdade. Porque nesse caso fica mais fácil o diagnóstico. Isso. Com relação ao aspecto ainda legal, o que a legislação fala com relação ao atendimento multiprofissional? Bom, a legislação diz que toda criança, adolescente ou adulto tem o direito ao atendimento multiprofissional, né? Que é fisioterapeuta, quando necessário, fonoaudiólogo, fundamental. Pelo SUS? Pelo SUS. Ela diz que tem direito. Fonoaudiólogo, boa parte dos autistas demoram muito a falar ou não falam, né? Terapeuta ocupacional, assim, todos são importantíssimos. Pedagogo. Então, assim, é tudo muito importante. E teria que ter esse direito, né? A grande realidade do estado de Roraima e no Brasil, porque eu converso com outras mães do Brasil, é que chegou na fase da adolescência, não tem mais. Então, assim, a gente tem um atendimento para criança, a gente tem para um adolescente. Chegou lá pelos 16 anos, 15, 16 anos, acabou. Não tem mais atendimento, a gente não tem aonde recorrer, não tem aonde levar. E o transtorno do espectro autista, assim, por mais que a criança evolua,
chega a ser um adolescente mais calmo, ele é um tratamento para a vida inteira. Então, a vida inteira ele tem que estar tendo um acompanhamento de um psicólogo, né, de um fonoaudiólogo. Ele sempre vai ter que ter esse acompanhamento. De um profissional. E atualmente a gente não tem. Aqui para os adultos não tem. Nós iremos falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Nós iremos para um breve intervalo comercial. Iremos continuar falando dos aspectos legais da Lei 12.764 de 2012, que fala dos direitos do autista e outras considerações importantes. Não perca o próximo bloco. Estamos de volta com o programa Conhecendo Seu Direito. Estamos conversando hoje com a fisioterapeuta doutora Lauricélia Carneiro. Estamos falando sobre os direitos do autista, em especial da Lei 12.764 de 2012, que fala dos direitos do autista. Estamos também conversando sobre outras considerações importantes que você deve saber com relação a uma criança autista. Doutora Lauricélia, eu gostaria de saber mais um pouquinho com relação a essa questão da idade. Você falou no bloco anterior que quando chega a adolescência já não tem mais a assistência profissional. Mas é a lei que diz isso ou a lei existe, diz que tem que ser sempre e não existem, na verdade, políticas públicas para o autista a partir da adolescência? Na verdade, é a ausência de políticas públicas mesmo. Nós temos aqui no estado tratamento para criança e para adolescente até o meio da adolescência, mais ou menos. A partir daí, já não tem. Os pais assim, de crianças com 17 anos, 18, já não têm aonde recorrer, né, ao tratamento público. Então, assim, ou você tenta pagar, ou você tenta pelo um plano de saúde. Na verdade, ainda é muito complicado. É visto muito como se o autista fosse sempre criança, e não é, o autista cresce. E continua autista. E continua autista, ele vai ser autista a vida inteira. E nessa lei ela fala dessa questão do atendimento multiprofissional e não especifica que tem que ser criança e adolescente, né? Então eu acho muito preocupante, apesar do meu filho ainda ser criança, eu penso, quando ele chegar na adolescência, como vai ser? Até porque a lei fala também da introdução no mercado de trabalho, que também não acontece. E como vai acontecer se ele não está tendo esse acompanhamento? Né, para superar suas limitações. Ele tem que seria também o caso de procurar a justiça para verificar também a questão do cumprimento dessa lei, né? Uma vez que existe a previsão legal, deveria haver o cumprimento. Deveria haver o cumprimento, assim. Eu até convido assim, as mães, né? A gente tenta unir o máximo possível as mães de autistas aqui do estado, né? Quem quiser pode até me procurar no Facebook, Lauricélia Carneiro, a gente pode tentar falar. Porque, assim, quanto maior a união para cobrar essas políticas públicas... Eu acho que a união seria a melhor forma para a gente poder conseguir isso, né, esse atendimento. Porque, é como eu falei, né, você tem como criança, você tem como adolescente, chega a certa idade, acabou. Né? Verdade. E quando chega nessa questão do mercado de trabalho, é uma situação complexa, porque como é que ele vai encarar o mercado de trabalho com o adolescente sendo autista? Se não existe um acompanhamento profissional para isso. Ele necessita desse acompanhamento porque o autismo ele tem diversas características assim, que muitas vezes ele pode se dar, vamos conseguir um emprego, chega num ambiente e naquele ambiente alguma coisa incomoda ele. Então aquilo que incomoda tem que ser trabalhado. Pode ser o barulho, pode ser a quantidade de pessoas, pode ser o que colocaram ele para fazer. Então assim, não que ele não possa, todos podem, né? O autismo, como eu falei, ele vai do leve ao mais severo, só que esse severo ele pode chegar a ser leve ou moderado, desde que seja bem trabalhado. Então tudo eles podem fazer, mas se tiver o acompanhamento especializado.
Verdade. E uma outra coisa interessante também é com relação à educação. Como a lei trata essa questão da educação do autista? Ela deve ser separada, deve estar em conjunto com os demais alunos? Como funciona isso de acordo com a lei? Bom, a partir da criação dessa lei, já era falado em inclusão, sempre se falou muito em inclusão na escola regular. E a partir da criação dessa lei, né, as escolas foram obrigadas mesmo, aquelas que não querem aceitar foram obrigadas a aceitar. E tem escola que rejeita? Tinham escolas que rejeitavam, ainda há escolas que não gostam muito, mas assim, existe já uma penalidade, né, tem uma multa de 3 a 20 salários mínimos para a diretora que recusar a matrícula daquela criança ou do adolescente, né. E agora, assim, esbarra muito na questão dos profissionais, ainda não tem muita capacitação, que é outra coisa que eu acho que tem que haver a capacitação dos profissionais aqui, né? Eu não digo nem que eles têm que ir para fora, mas que tem que trazer quem capacite eles, que capacita uma maior quantidade de pessoas para esse atendimento, para essa criança ter essa introdução na escola. Essa lei, ela tinha uma linha, que era a linha C, que a Dilma tirou, a presidente antes de assinar tirou. Ela tirou isso também? Tirou, não é essa questão. Mas é assim, ela deixava uma brecha para aquelas mães que realmente não conseguiram introduzir as crianças na escola regular, que poderia colocar numa escola especial. Porém, foi retirado isso e foi dito que todas as crianças têm que ir para a escola regular. Eu não sei até que ponto isso é bom ou não, porque a gente tem a maioria dos autistas que a gente conhece, dá para ir, é moderado a leve. Mas existem os casos severos que também não são lembrados. Assim como os autistas adultos não são lembrados, os casos severos não são lembrados. Ou seja, também. Eles têm que ir para a escola normal com as outras crianças. Tem que ir para a escola normal com as outras crianças, que pode haver, desde que haja uma pessoa, um profissional capacitado para estar ali. Até. Isso, especializado para estar ali. E é bem complicado, né? Eu agora, recentemente, tentei colocar meu filho numa escola particular, né? Mas mesmo assim, mesmo sendo particular, mesmo indo atrás de tudo, eu ainda não consegui. Então eu esbarrei nessa dificuldade deles não saberem tratar, não saberem lidar com o meu filho. Agora imagina aquelas mães que não têm o conhecimento que você tem, que não tem o estudo que você teve e que não tem esse poder de briga e talvez simplesmente deixe para lá e talvez até prive o filho de estudar para não passar por constrangimentos, não é verdade? Infelizmente, assim, muitas mães acabam acreditando no que é lhe dito, que seu filho não é capaz, que o seu filho não consegue fazer, acabam deixando o filho em casa. Acontece muito das mães deixarem o filho em casa, não saírem por não saber lidar com a situação e por falta de pessoas que ensinem ela como lidar com a situação. Também. E a escola eu vejo como um dos pontos que deviam ser o maior ponto de apoio a essas mães. Com certeza. Que dá a maior parte da orientação, dizer o que fazer, porque a mãe sempre vai recorrer à professora, à diretora da escola. Muitas crianças são diagnosticadas quando chegam na escola, às vezes a mãe não percebe que a criança é um pouco diferente das outras crianças e quando ela chega na escola a professora fala, olha, seu filho é um pouco diferente, né? Muitas não sabem, algumas crianças são tratadas como mal educadas, né? E não como o autista em si. Então, assim, muito complexo, né? É muito complexo ainda é muito polêmico, né? Mas estamos aí na luta, tentando melhorar. E com relação, o que a lei ainda 12.764 de 2012 fala com relação ao LOAS? O LOAS é esse benefício do INSS que passou a ter direito, né? Não tinha. Né? Então, assim, já adquirimos esse benefício. É pequeno, mas antigamente nem existia, né? Nem existia. Hoje em dia a mãe tem direito a um salário mínimo. Uma coisa muito comum também, infelizmente, Dolane, é os pais abandonarem, né? Assim, muitos pais abandonam. Então, como que uma mãe que tem um filho que necessita de uma atenção muito especial vai trabalhar e cuidar daquele filho, já que muitos pais, né, não só de autistas, mas a maior parte dos pais de crianças deficientes, infelizmente, abandonam. Então, esse LOAS é o único recurso que elas têm para poder conseguir criar, né, levar a criança. Eu ainda acho muito pouco. A maioria dos remédios é metade de um salário mínimo para comprar, né, que eles necessitam. Os tratamentos, ou você espera pelo SUS meses para conseguir uma consulta, ou você paga, que também é metade de um salário mínimo, uma consulta, né, com um especialista. Então, o que, na verdade, chega a ferir a dignidade da criança, né? A dignidade da pessoa humana no que diz respeito ao autista, porque ele tem todos os direitos que todos deveriam ter, da mesma forma, mais ainda.
pelo fato de não ter a mesma percepção. Eu até falo assim que ele fere, né, a questão da lei do autismo e também do ECA, né? E também, exatamente, eu ia falar sobre isso, a questão né? do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com relação à isenção de imposto, eu gostaria que você falasse, nós estamos chegando no final do nosso programa, mas fala pra gente um pouquinho dos benefícios que essa lei traz com relação a passagens aéreas, a benefícios de impostos, como a lei trata esse assunto com relação ao autismo. A partir do momento que a gente pôde considerar o autista deficiente, a gente passou a ter outros benefícios. Essa lei faz com que você tenha todos os benefícios que as outras pessoas deficientes, né, necessidades especiais têm. Uma delas, que eu acho muito importante os pais saberem, é a isenção do IPI na compra de um carro. Não é fácil, né? Se você vai, semana que vem você vai sair com o carro, ele demora um processo de uns 6 meses, mas para aqueles pais que não têm transporte, para levar o seu filho para o tratamento, porque tem que levar, é um vai e vem, na verdade, né? Vai para a escola, quase volta, vai para o tratamento. Filho, né? Então, assim, existe essa isenção, você vai lá no local que você vai comprar o carro, você pega um requerimento, o médico preenche esse requerimento, você entra com todo um pedido e você tem o direito a comprar esse carro com essa isenção. Né? Você vai comprar um carro, mas com a isenção do IPI fica bem mais em conta o carro e você tem esse direito. E a lei só fala que um carro a cada 3 anos, mas não limita a quantidade de carros. Né? Então, assim, para aqueles que não têm realmente condições e que talvez consiga comprar, já auxilia um pouco. Porque alguns estados, como o Rio de Janeiro, eles têm o Rio Card, que é o passe de ônibus pro autista, né? Ele vê a quantidade de vidas e dá aquele passe para as mães poderem ir e vir, né? Que também é um pouco complicado com o autista andar de ônibus, por causa do barulho e lotação, mas é um meio de transporte, né? Verdade, com relação às passagens aéreas. As passagens aéreas, eu acho muito importante que os pais saibam que as companhias aéreas, se você entrar no site delas, vocês vão ver, vocês vão num cantinho que tem passagens para pessoas com deficiência. Algumas companhias dão 100%, outras companhias dão 80% de desconto na passagem da pessoa, do portador de necessidade especial e do acompanhante. Né? Então você vai na companhia ou então você vai no site, você agenda o voo, pega o papel, leva para o médico preencher, né? Que o médico vai preencher tudo que tem que preencher sobre a criança, mas é assim, e você consegue a passagem. Então é um meio de vocês conseguirem ir no médico, levar em outra terapia, assim, muitas vezes a gente quer buscar coisas diferentes, né? E eu sei que não é tão barato assim, então tem essa questão das passagens, então você pode ligar na agência ou então entrar no site, lá tem tudo direitinho explicado e tem um requerimento para imprimir e levar. Tem direito à fila também, no caso? O direito à fila especial, os autistas agora entraram, ele é interessante. O autismo não tem cara, né, gente? Então as pessoas olham e às vezes não sabem por que você está na fila especial. Mas eles têm grandes dificuldades de esperar. Então como você vai passar meia hora, 1 hora numa fila com uma criança ou um adolescente que tem dificuldade de esperar, né? Verdade. Meu filho não espera nem 15 minutos. Então, assim, você tem esse direito agora a essa prioridade. Né? A partir da lei, da criação da lei. A partir da criação da lei. Como eu digo que o autista não tem cara, às vezes a gente precisa andar com laudo na bolsa, né? Porque não parece, né? Ele tem aquela aparência normal. Então assim, você muitas vezes tem que andar com laudo, mas que tem o direito, sim, a atendimento especial, né? Lucélia, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, uma grande contribuição à sociedade, uma vez que muitas mães, muitos pais desconheciam esses direitos, desconheciam até a criação dessa lei. Queremos deixar o espaço aberto para que vocês possam continuar falando sobre os direitos do autista, as conquistas, e também está aberto para que vocês possam fazer campanhas também para que a vida do autista se torne melhor. Muito obrigada pela sua presença. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho estaremos de volta. Não saia daí. De volta com o programa Conhecendo o Seu Direito. Lembrando que a entrevista de hoje pode ser acompanhada pelo YouTube na página do Lani Patrícia RR, também como todas as outras entrevistas. Queremos dizer ainda que você pode nos acompanhar pelas redes sociais, através do Facebook,
Twitter e Instagram através do nome Dolane Patrícia. Nós queremos dizer também que você pode participar do nosso programa através do telefone 91 43 3602, mandando mensagem ou WhatsApp. Você pode sugerir quem você gostaria que fosse nosso entrevistado e pode você também ser entrevistado. Venha contribuir com a sociedade, falar sobre temas importantes para manter a sociedade informada, seja sobre uma lei, seja sobre um projeto, uma questão social que a sociedade precisa saber. Queremos ainda agradecer aos nossos patrocinadores. Primeiramente, queremos agradecer a Boutique The Close. A The Close Boutique tem vestidos belíssimos e roupas para qualquer ocasião, além de acessórios e bolsas que vai deixar você linda para que você possa estar perfeita onde você for. A Boutique The Close fica na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 1768, no bairro Caimbé. Queremos também agradecer ao Ney Maison, que agora também está no Shopping Garden. Ney Maison também agora está oferecendo almoço e jantar no Shopping Garden, além de sobremesas maravilhosas. Você não pode deixar de conhecer o espaço Ney Maison no Garden. E você pode também estar conhecendo seu espaço na Villa Roy, onde você poderá alugar vestidos de noivas belíssimos e também fazer uma linda festa de casamento. Queremos agradecer também a Tizuca Calçados, que nos calça no nosso programa, cada terça e quinta. A Tizuca Calçados tem sapatos maravilhosos, confortáveis. A loja está em promoção nesse mês de abril. Você pode entrar em contato com a Patrícia Passos, que pode inclusive mandar para você pelo WhatsApp todos os modelos novos das novas coleções que chegaram e deixar você maravilhosa, combinando com o seu look onde quer que você for. Queremos agradecer também a você que está conosco todas as terças e quintas aqui no nosso programa, nos acompanhando em nossas entrevistas. Convidamos você para estar conosco também no YouTube. Não deixe de assistir todas as entrevistas que nós já fizemos aqui no nosso programa. Aguardamos você, então, na próxima quinta-feira com mais uma entrevista especial feita especialmente para você. Até lá!